Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, Badalando Podcast. Desde já agradeço aí a audiência de todo mundo. Se você ainda não se inscreve no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos para que toda essa história, toda essa informação que a gente traz aqui todo episódio, ele chegue cada vez mais longe. E já agradecer também aí, né, esse alcance, né, que a gente vem conseguindo, e os nossos convidados que sempre vêm enriquecendo esse papo, trazendo histórias fantásticas para inspirar, não só eu que aprendo aqui episódio a episódio, mas de compartilhar isso na internet, né, para motivar você que de repente está aí querendo iniciar a sua carreira artística ou de repente iniciar o seu projeto, seja na parte de criatividade ou qualquer outro projeto de vida que você tem. E os nossos convidados sempre trazem insights legais assim do que eles passaram, que possa estar ajudando, né, você a desenvolver aí essa ideia que tá por aí, beleza? Bom, você já sabe, né? Me chamo David Gonçalves, estou aqui com você já quase 100 episódios. Então estamos já quase chegando no 100º episódio. E a minha convidada de hoje que eu trouxe para vocês é uma artista sergipana, ela que já tem aí uma experiência de mais de 25 anos na música aqui do nosso estado, ela que já passou por diversas bandas e hoje está na carreira solo, tá entrando no meio digital, né? Que hoje a música é totalmente digital, então ela é uma artista badalando, está lançando, né? Tá com o lançamento aí na praça, né? Conectando aí todo mundo, que quando fala de plataforma a gente tá falando de mundo todo, né? Então, daqui de Sergipe, de Aracaju, para o mundo todo pelas plataformas digitais. Queria que vocês recebessem a Cici Freitas. Seja bem-vinda. Gosto de pegar na mão logo no início pra gente passar uma energia. Exatamente. Seja bem-vinda ao Badalando Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, porque a gente não sabe o momento que as pessoas vão assistir, né? Boa, boa. Mas é um grande prazer estar aqui com você, David. E também compartilhar dessas plataformas, desse trabalho já ser inserido e ter a oportunidade de estar à altura, né, de um mundo inteiro. Não, né? Com certeza. E também apresentar, né, o seu trabalho. Exatamente. Você é um artista que já tem bastante experiência, seja com banda, seja na sua carreira solo, né, para que também as pessoas conheçam sua trajetória, que a gente também aprenda, né, com essa trajetória, porque Exatamente. eu sempre falo que não adianta só a gente estar se renovando, mas a gente entender com a experiência para não cometer, seja erros, né, seja para acertar mais do que já se acertou, enfim, então é sempre importante. Então, quando eu tenho convidados que tem essa experiência, eu faço o máximo que a gente possa colocar na mesa para que os nossos assinantes aí tenham esse aprendizado assim também, sabe? Para mim é um grande prazer. E assim, a oportunidade que eu tô tendo de colocar meus trabalhos, né, nas mãos, na mão do Badalando é maravilhoso, né? Através de Dona Cássia, eu conheci o trabalho de vocês. Massa. Dona Cássia é uma querida. Então, chegou a hora, é a oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade. Então, quando surgiu, eu abracei, agarrei. Tô aí, né? Porque com a mudança do mercado, né? Porque antigamente você tinha o vinil, depois você teve o CD, o cassete, e agora tudo online, e meio que, tipo, nem sempre o artista, ele consegue acompanhar essa evolução da maneira mais adequada, porque não houve preparação, né? As coisas foram mudando e você tem artista, ele tá ali produzindo a arte dele, ele tá subindo no palco, ele tá se conectando com o público, e às vezes ele não tem. E Sergipe, né, até pouco tempo atrás não tinha uma gravadora. A Badalando vem com esse trabalho, nós somos a primeira gravadora aqui, e a gente nasceu justamente dessa dificuldade, porque eu, enquanto artista também, enquanto músico, também tinha essas mesmas dificuldades, até que eu disse, não, eu preciso entender como é que tá funcionando, funciona, né? Porque em 2017 eu gravo um álbum
e não sei o que fazer com ele. Exatamente. Porque CD, o computador já não vinha mais com CD, o carro também já não vinha mais com CD. Exatamente. E agora? E aí a gente se especializa e tal. Mas eu queria entender primeiro de você, Cici. Como é que a música chega até você? Como é que você começa a ser contagiada por esse, digamos assim, esse vírus do bem que é a música, gente descobre, né? A descoberta é maravilhosa. Como foi pra você, assim, essa descoberta? Como é que você começa a cantar? Eu no banheiro, tomando banho. Clássico. Kid de Abelha. Sim, No auge. massa. Né? Isso pra ficar muda. Uma das minhas maiores referências. Eu comecei a cantar no banheiro de Goi. Beleza. Mas enquanto isso, eu era estudante, né? E quando foi um belo dia, eu tô saindo do colégio, foi tudo casual. Deixa eu só botar. Né? Foi tudo assim, muito casual. Sim. E indiretamente fazendo o que eu gostava de fazer. E aí, quando eu tô saindo do colégio com a turma, aí tem lá o Circo Amoras e Amores. Sim, nosso saudoso Jorge Lins. Jorge Lins. Foi a grande descoberta, né? E aí, eu fui cantar. Eu, Silvio Rocha. Sim. E é um monte de gente uma lá. Galera boa, né? Apresentando, né? E aí eu cantei e ganhei em primeiro lugar nesse dia. Foi mesmo? Já de primeira, assim? De primeira, assim. Caramba. Aí tremia minha bochecha, tremia meu joelho. Eu nunca tive uma emoção assim tão intensa. Então, nesse dia, eu fiquei em primeiro e Silvio Rocha em segundo. Mas foi assim, maravilhoso. Você lembra que você cantou na... Kid de Abelha. Cantou Kid de Abelha já. Diz pra eu ficar muda. Aí comecei a cantar e pronto. E a galera gostou. Pronto. Depois vem o saudoso Hilton Lopes, né? Aquele programa dele. Nosso carnavalesco, eterno carnavalesco. Eu também sou carnavalesca e essa parte eu vou lhe contar depois. Então, eu participei falando de uma forma bem breve, né? Participei de uns 3 programas, ganhei o primeiro, ganhei o segundo. Caramba, se seguido. Ganhei o terceiro, e aí perdeu a graça, né? Eu não fui mais. Mas aí depois, eu fui ser back vocal de Adalvenon. Sim, o bicho papão do brega. No forró, né? Ganhar uma graninha, né? Extra e tal. Depois veio Amorosa, e aí veio bandas, né? Veio a Flor de Lis, ali no Bar do Léo. Santa Rosa depois. Ainda fiz uns cachês na Condenada. Sim. Mas aí eu digo, não, agora eu vou partir para solo. Fui pros bares na praia. Aí fazia voz e violão e tal. E aí veio a era dos teclados. Sim. Né? Que eu parti também para o teclado e voz. Certo. Pela coisa de ser uma banda, né? Lá atrás. O teclado arranjador, o cara arranjador, muda tudo, monta tudo e vira uma banda, né? Exatamente, mas fazendo os bailes, né? A maior referência foi Amorosa, né? Ser back de Amorosa foi o ápice pra mim. Você passou quanto tempo assim com a Amorosa, lembra? Muito tempo, até hoje, se ela me chamar, eu vou. Aí, Amorosa. Se precisar, assim se vai. Se chamar, eu vou. Né? A gente fez agora há pouco Laranjeiras, né? Teve lá um festival. Sim, ela participou lá. E eu fui lá. Legal. Fazer com ela. Você chegou a participar com ela naquela turnê que ela fez lá na Alemanha? Não, ali não. Mas eu fui pra... Como é o nome, meu Deus? Porto Seguro. Sim. Cantei da Barra até Ondina. Sim. Pegou o carnaval. Divulgando o São João de Sergipe, né? Lá da Barra até Ondina. Massa. Cantando forró. No Trio Elétrico. Em Salvador, Foi maravilhoso. Então, a maior referência é Amorosa,
Com certeza. Ô Cis, e aí quando é que você, com essa experiência com as bandas, né, com um artista como Amorosa, como é que você chega à decisão de, tipo, não, eu já participei, eu já contribuí com vários outros projetos, agora eu quero buscar o meu projeto, quero buscar o meu repertório, quero buscar a minha verdade, O meu o espaço. seu espaço. Então, aí eu fui para bares cantar boleros, que é o meu forte, né? Gosto muito. Mas o forró tá na veia. Sim, E como uma boa sergipana, né? exatamente. Mandar um abraço aí pro meu irmão, nosso compositor, né? Sim, Juntamente, eu e ele, a gente compõe as músicas. Então, o Tambi Forró veio, David, na pandemia. sim, um momento bem difícil pra gente, Porque né? a gente parou antes, E voltou bem depois. bem depois. Fomos os primeiros e os últimos a A voltarem, voltar, né? exatamente. Então, tá aí nas plataformas, já, né? Lançado. Por favor, dê um play aí lá no Spotify, viu? Tem uma Esqueça campanha, não. tem uma campanha que eu sempre falo aqui no podcast, ó, se você é sergipano, é aqui de Aracaju, quer ajudar um artista, todo dia vai lá no Spotify, procure um artista, ouça pelo menos uma música de Sergipe. Você vai estar dando uma ajuda que você não tem tamanho. Exatamente. Entendeu? Então sempre faço essa defesa aqui, porque é isso, porque às vezes a gente. O sergipano tem aquela questão cultural que às vezes ele diz que não gosta por não conhecer, Exatamente. né? Porque não conhece. E aí, como a gente às vezes é um povo um pouco fechado em alguns momentos, e às vezes, não, mas poxa, eu queria ver X estilo aqui. A gente tem uma infinidade de artistas Muitos. fazendo o que você imaginar, a gente tem. A versalidade que eu tenho na música vai de Devinho Novaes até, porque é o novo, né? Sim, sim. Esses outros que surgiram agora eu não conheço, né? Ouço falar, mas de ouvir música desses agora novos, eu não E o que que a tenho. Cici hoje ouve, assim, quando tá em casa no momento, sem estar trabalhando? Gospel, cara, adoro. Gospel. Tanto que eu fiz a Vila da Páscoa Sim, agora, né? sim. Então eu gosto de ouvir gospel, preto no branco, né? Tem muita coisa boa que eu ouço muito. É E uma produção muito, muito qualificada, Padre né? Fábio de Mello eu adoro Sim. também, né? Gosto muito. Padre Alessandro, eu curto demais, né? Mas assim, do dia a dia mesmo, pra você ouvir depois, agora eu ouço Amorosa em casa, eu ouço um monte de gente. Mas assim, de ter tempo pra você sentar ou então ouvir, não tem tempo, né? Agora, nesse momento, já ouvi muita coisa. Mas quando eu quero ouvir, é uma Nana Caymmi, é um Caetano Veloso, Gilberto Gil, E de coisa mais nova... Roberta Miranda. Sim, os grandes que eu clássicos, curto né? Os grandes clássicos. E de coisa nova, o que que você tem ouvido, Não, assim? Nada? nada. De novo, não. Nem chegando nos barzinhos quando Não, você tá Wesley tocando? Safadão, eu ouço um pouco. Eu gosto, até gosto. Aham. Ouve mais pelo trabalho, assim, né? Mais pelo trabalho, né? De estar das mídias, né? Aham. Também. Mas também quando não quero ouvir nada, desligo tudo e vou pra televisão. Não, porque tem isso Relaxar. também, porque às vezes, pra gente que trabalha com música, né? Então a gente tá o dia todo ouvindo. Não. Aí tem hora que a gente quer o silêncio. Silêncio. E é o que eu mais gosto, viu? Silêncio. Até pra poupar, né? Exatamente. Então, voltando. Eu fui back vocal de Amorosa. Depois eu fui para os bares fazer à noite mesmo, né? Tenho tanto pra lhe falar, embalar a noite, À né? noite, o baile, né? Fazer o baile. Exatamente. Então, porque eu fazia muito, Sim. né? E quem vem de banda, a gente tem
Não é como que tá começando agora, Sim. né? Eu vejo muito artista criado em estúdio. O ao vivo é totalmente Se ele diferente. passasse por uma banda de baile, ele iria dar mais valor, Com certeza. né? É muita coisa que 4 horas de baile. Sim, O artista hoje, ele faz o quê? Ele faz 1 hora e meia de show. eu queria lhe perguntar isso, que é uma curiosidade minha, né? Eu toco desde os meus 16, Ah, começo a fazer show com 17, parei um tempo, mas voltei agora com a banda, tem uma banda chamada Rock 79. Mas veja, eu vejo muita queixa assim dos artistas com relação a essa duração às vezes exacerbada, né, certo. das apresentações e que algumas vezes acaba sendo, porque veja, o cantor, né, o instrumento dele é a voz, né? É a E a voz. voz é um músculo, Com né? E certeza. existe fadiga, obviamente, Chega uma né? hora, chega uma hora Chega uma que... hora e tal. E aí a gente vê meio que é quase padrão, né? E eu não sei de onde vem esse padrão, que tipo, vai tocar no barzinho, é de 3 a 4 horas, né? Eu falo por mim. Eu falo por mim. Pra mim tem hora pra começar, mas hora pra terminar. Enquanto tiver emoção, tô ali. Não é por obrigação. Entendi. Não é porque eu tenho que fazer 4, 5 horas de show. Que às vezes a gente tá com... Pronto, lá é 3 horas. A gente vai pra um clube, 3 horas. Mas se eu passar meia hora, 1 hora, vai me quebrar? Se a galera tá ali envolvida. Então, não é tanto pelo horário, mas pela emoção do momento. Entendi. Então, com Cici Freitas, sempre foi assim. Ah, você vai de 1, 2, 3, 4, até 4. Eu passo 4h30, 5 horas. Depende ali do Oi, momento. fecha a bodega aí, porque... né? Mas vai de acordo com o momento ali, Mas tem né? uma hora assim que você também bota Geralmente, seu limite assim. boto. Se eu tiver cansada ou... Não, 3 horas, pronto. Encerra. Acabou. Né? Mas canto rock, canto arrocha, canto bolero, canto romântico. Aveia, O rock, né, que você falou que começou com Kid Abelha, né? adoro. Adoro. Kid de Abelha, anos 60, que a gente Sim. faz Jovem também. Guarda, Então, né? é um leque que a gente tem de fazer. Não dá tempo de você fazer isso em 3 horas. Entendeu? Entendi. Ah, toca aquela música. Quando vai tocar, já foi. Já E passou. você quando você tá se apresentando assim, aí você tá no baile, tá no barzinho ou no baile e tal, aí vem os pedidos. Como é que você lida com os pedidos? Porque às vezes o cara pede alguma coisa que você às vezes não tá preparado. E como é que você lida com esses pedidos? Rapaz, só se for música nova. Esses arrochas novos aí e tal. Adoro Pablo. Deixa eu deixar bem claro. Né? Porque estilo, cada um tem o seu. Claro, E a claro. gente só tem que respeitar. Claro, claro. Mas eu também só ouço o que eu gosto. Sim. Gosto de Pablo, gosto de Fátima. Como é o nome dela? Fátima Leão. Fátima Leão. Uma das maiores compositoras Sim. que eu admiro muito. Né? Tava vendo Biafra Sim. essa semana. Incrível, Pô, né? Belchior. e pelo que eu tô vendo aí, não tem música nova. Eles estão regravando A gente tá as vivendo, velhas. exatamente, a gente tá vivendo esse momento de estar nessa nostalgia, né? Exatamente. Então, eu já canto há muito tempo. Isso aí que você tá fazendo, amor. Só que você tá botando em ritmo de arrocha. É. Você tá entendendo? Porque não tem música nova. Então, anos 60, anos 70, anos 80, tá tudo aí. Abra suas... Tá tudo aí. E aí como você, e aí Nós, tendo, nós tivemos... Nós nascemos em uma época rica. sim, com certeza. Legião Urbana, pô, Guns N' Roses. Adoro.
E eu ouço, e eu canto. E a música também. brasileira também, né? Porque a gente vem de Exa- Jovem Guarda, a Novos Baianos, e Exa- aí a MPB vai aflorando e Exatamente. tal. Mas o que você está vendo aí é regravação da nossa época. Não existe música nova. Porque não resiste. A nossa resistiu até hoje. Até existe, né? Você tem alguns artistas que vêm fazendo coisa nova, mas assim, o terreno era tão fértil no passado que as obras viraram atemporais. Então você vê uma Exatamente. Lauana Prado, que é um destaque agora do sertanejo, Gosto também, né? gosto. E estoura. Ano passado, acho que a música mais ouvida do Spotify foi como é? Nas Estrelas, como é? Escrito nas Escrito Estrelas. nas Estrelas. É. Que é uma regravação acho que é de 70 e pouco, né? Exatamente. Então, um clássico da música que, Eu gosto com uma das roupagem músicas. nova, né? É. Acaba... Gosto das músicas. Mas as vozes tem que ter uma personalidade. É isso. Tem que ter uma marca. Cici Freitas é uma marca. Com certeza. Meus fãs, quando ouvem minha voz, eles sabem qual é a minha voz. E como é que você, Cici, e como é que você foi moldando isso ao longo do tempo, assim? O que você sempre, quando eu vou me apresentar, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso de não me emocionar naquilo. Interpretação. Cada um tem que ter ser intérprete. Porque cópia tem demais. As vozes são iguais. Se você vê aí Bruno e Marrone, essas duplas aí, o que está surgindo hoje é quase que igual. Você não... Eles têm as vozes dele marcada. Chororó, Chororó, onde você ouve, você sabe que é. Leonardo, né? Daniel. Que todo mundo tem a sua identidade, né? Mas essas músicas de hoje, ela não tem uma voz própria. Ela vem numa voz parecida com, tipo, uma cópia. Entendeu? Lauana Prado gosto. Curto também muito. Quem mais, meu Deus? Me fugiu agora. Do sertanejo Me a gente fugiu tem agora. a nossa Marília, né, que deixou aí esse legado gigante, né, Uma pra nossa perca música. muito grande. Revolucionou, acho que colocou as mulheres dentro do sertanejo de uma maneira que acho que nunca se existiu na vida. Exatamente. Uma grande compositora. Mas teve a inspiração. Teve Roberta Miranda. Que foi onde tudo começou. Foi aqui, abriu a porta mesmo. Mas ela tinha a personalidade dela, ela tinha a voz dela, e aonde você ouvia, você não dizia que era Roberta Miranda. Exatamente. Você dizia que era Marília Mendonça, né? Então, quando eu vou cantar uma música, eu canto no meu tom e na minha interpretação. É uma coisa também que é importante até você falar isso como artista, né? Como vocalista. Exatamente. Que muitos vocalistas no início, e isso é uma coisa que eu identifiquei logo no começo, quando eu comecei a tocar. Tinha que ser no tom original. Não, vamos tirar uma música, beleza, vamos tirar uma música. Aí a pessoa queria tirar exatamente igual e o vocalista ficava às vezes se esgoelando. Exatamente. Pra chegar num tom que na verdade não era dele. Em algumas bandas, por músicas internacionais, a gente tinha que tirar no tom. Tinha que ser igual. Não poderia ser diferente. Mas é uma besteira isso, né? Mas é uma besteira. Quando eu vim para o barzinho, se eu achasse que o tom ele cabia Na na sua voz, minha beleza. voz, beleza. Tipo Pablo. Eu adoro Pablo. Sempre vai. Mas também pra chegar naquele agudo. Mas Pablo, ele tem o timbre dele. Exatamente. Eu jamais irei cantar igual a Pablo. O que é que eu faço? Pode baixar o tom. Pode baixar o tom até ficar confortável para mim. Eu acho que isso é uma das primeiras lições que eu acho que qualquer vocalista tem que aprender a isso. É entender qual é o tom dele. Exatamente. Né? E saber como sempre tá porque cantando no fica tom dele. estridente quando você grita. E desafina. Desafina. Né? Mas Pablo é um Pablo maravilhoso que... Aquele agudo dele, só ele mesmo. Exatamente. É só ele mesmo. É só ele. E jamais
irei cantar uma música querendo imitar quem quer que seja. Qualquer que seja o artista. Ô Cícero, e aí você faz seu repertório, vai pra noite, vai pros bailes, começa a buscar o seu diferencial, a sua interpretação, que isso é muito importante. E aí você agora começa com um repertório autoral dentro das plataformas digitais. O Tami Forró, né, você falou que veio na pandemia, né? Pandemia. E aí, como é que você agora tá pensando em ir para essa parte mais autoral? É pro forró, ou você tá começando com forró e tá querendo experimentar outra coisa? Fala um pouquinho como é que você tá criando esse seu repertório autoral. A minha visão, não é um estilo só. Cici Freitas tem um romântico. Cici Freitas tem o forró. Então, não é só isso. Nós temos várias músicas autorais que vai pro romântico, que vai pra balada, né? Que vai pra o forró, pra o shot. Só pra galera entender, dá pra fazer uma capelinha aí do Tami Forró? Eu tomei a ruca. É. Aí, tami, tami, forró, tami, tami, forró, tami, tami, forró, tami, tami, forró. Sanfone, o forró é coisa nossa e Sergipe é a inspiração. Quem quiser entrar na roda tem que ter animação, tem que ter a suadeira, coladinho no salão. É no país do forró. De tanto país do forró, cara. Exatamente. É no país do forró que mantém a tradição. Nosso governador aí, aumentando o nosso leque, né? Veio com força total. E aí a gente espera sempre ter uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. É só isso. Ninguém quer nada de graça, nem ninguém quer nada para babar ovo. Claro. Mas a oportunidade para o artista, não só para mim, mas para muitos que já estão aí na estrada há muito tempo. E eu acho que nessa parte aí, eu venho vendo uma melhora com relação a isso, porque hoje a gente tem um forró da Orla que dura 60 dias, né? Você tem 60 dias sem 60 parar. dias. E você, pela última vez que eu vi, eram mais de 400 artistas sergipanos, passando lá na Parece que agora aumentou mais, né? Aumentou mais um pouco. Aumentou mais né? um pouquinho. Porque acho que são 3 artistas por noite durante Não 60 dias. É possível que uma dessas eu não entre, né? Os editais, né? Você teve a chamada dos editais, estão esperando exatamente. o resultado. Então, assim, eu acho isso muito importante, porque uma coisa que eu sempre falei, assim, em todo lugar que eu vou, quando eu falo, que muita gente tem um negócio, não, pra a festa ser grande tem que trazer o artista de fora. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E o que acontece? Às Mas vezes... o artista nacional é muito importante. Sim, né? claro. É muito importante que ele venha. Tem a importância. Mas assim... Mas só ele não é... resolve. Sabe por quê? Porque que acontece? A gente tem a nossa tradição. E aí, por exemplo, Sergipe é o país do forró batizado pela música do nosso saudoso Rogério. Exatamente. Né? O Sergipe, país do forró, vem da música... Ele sofreu, né? Exatamente. Quanto ele sofreu, né? Querendo esse reconhecimento que hoje, pela obra dele, se tem, né? Exatamente. Mas enquanto ele estava vivo, sofreu muito essas oportunidades que não eram direto que tinham. E aí o que acontece? A gente tem essa nossa tradição, e aí a gente fala muito de trazer o turista, né? De trazer as pessoas para ver. E na maioria das vezes, veja, o turista quando vem para cá, ele não quer ver o que ele vê no lugar dele. Ele quer ver quer ver as coisas, artista daqui. Ele quer ver coisas que ele não vê no local dele. Exatamente. Né? Porque, veja, aí fala, não, mas Aracaju é uma cidade limpa, é uma cidade plana e tal. Ok, mas veja, em outros lugares também é desse jeito. Mas tem outro projeto também aí, que é o Descubra Sergipe. Muito bom. Muito bom aí pelo Fábio Andrade. Sim. Né? Marcelino também tá envolvido nesse projeto. E assim, os pontos turísticos, né? Estão sendo mais conhecidos pelos sergipanos, né? Mais conhecidos, onde estavam abandonados. Exatamente. Então a gente tem que
também é levar. Então, às vezes a gente fica meio cado, a gente tem que ter orgulho de dizer mesmo na nossa história, da sua experiência. Exatamente. Isso que você falou, por exemplo, é muito importante quando você tá, às vezes, eu tô fazendo à noite, tô fazendo barzinho, que a gente sabe que é uma dificuldade, né? A gente sabe que às vezes não é fácil. Não é fácil, né? A gente conta com muitas coisas que envolve a noite. Sim. Entendeu? A gente tem um leque maravilhoso. Mas hoje é muito mais um estilo do que outro, né? E a gente vai levando como Não, dá. e eu falo assim, por exemplo, e a valorização de aquilo é um trabalho, porque você tá lá, você tá trabalhando enquanto as pessoas se divertem. Se a Exatamente. gente se diverte porque a gente ama o que faz, se diverte, mas não deixa de ser um trabalho. Claro. E às vezes as pessoas... A gente se prepara para A isso. gente se prepara, Eu né? me preparo Com pra isso. certeza. Principalmente no carnaval. Há uns 10 anos atrás, É que você falou que ia ter uma história da carnavalesca aí. do carnaval. Eu, quando era pequenininha, eu ia para os clubes ali na rua de Frei Paulo, por ali. Sim. Não tinha uma ABB ali? Sim, sim, perfeito. Então, eu sou de família simples, né? E, assim, quando a gente ia pro carnaval junto com... Eu ia com minha prima, né? Chegava lá, os funcionários do banco, entrava com a família, ela me empurrava, mas eu me fantasiava. Eu ia fantasiada. Então, eu resgatei isso e trouxe pra noite, trouxe para o carnaval as fantasias. Sim, Eu montei Hoje é Kids, né? sim. Hoje é Kids. Mas esse Freitas já era Kids há uns 10 anos atrás. Onde a gente montava fantasia, fazia os clubes, fazia os bares, fazia a rua, trio elétrico, o galo do Augusto Franco. Sim. Foram durante 8 anos que eu fiz. E quando eu cheguei, eu já inseri a fantasia onde não existia, né? Mas a gente fez esse projeto e eu já era Kids. Só para registrar, né? Uhum. A pioneira, né? Exatamente. E Cici, como é que você vê, você que já tem uma experiência muito grande, como é que você vê hoje a evolução de quando você começou, a quantidade de oportunidades que se tinha para hoje? Você acha que aumentou a quantidade de palcos, diminuiu, tá a mesma coisa? Não, como é que você vê assim Eu hoje? acho que muita gente que cantava no karaokê passou a querer cantar na noite. E aí diminuiu os cachês, entendeu? Porque para você segurar um público durante 3 horas, 4 horas, não é para qualquer um não, meu amor. É verdade. Você tem que botar 3, 4, 5 atrações para poder segurar. Porque antes era só 2 atrações. Não existia mais do que isso, né? E para isso você tem que ter voz. Hoje em dia não, qualquer um canta. Eu já tive em lugares assim, que tipo, você percebia que você tava num bar, que às vezes até tem uma tradição de ter grandes artistas e tal, e às vezes, tipo, vai pessoas sem, não é nem que a pessoa seja ruim, sabe? Mas sem a preparação. Sem a preparação, Né? Sem exatamente. a preparação, porque o barzinho exige, primeiro, versatilidade, né? Exatamente. Segundo, para você ganhar o cliente ali da noite, você tem que ter, você não pode estar parando, né? Você tem que estar sempre ali, agradando, vendo porque o tem que gente tá que vai, funcionando, né? toca uma, para, É, aí leva aquela coisa. Eu já gosto de ter uma sequência. sim. Saiu de uma música, vai para outra, diretamente. Então, para isso, você tem que ter uma preparação. Você geralmente já vai com um repertório já meio definido ou na hora você vai sentindo? Para cada show, olha, um show não é igual ao outro. É sempre diferenciado, né? Agora, dia 31 de maio, a gente vai estar lá na Pôr do Sol, Massa. né? Junto com o Descubra
Sergipe, Sim. né? E quem sabe se o Descubra Sergipe não vai descobrir Cici Com Freitas, certeza. Não, né? já Porque, conhece, já. porque eu tenho um amigo chamado... como é o nome dele, meu Deus? Um negão que faz... Que é locutor. Ó, você vai cortar essa parte, viu? Não, é Tom de Chocolate? Tony Chocolate. Voltando, viu? É. Tem um amigo chamado Tony Chocolate, que Tony Chocolate disse, se você estivesse em Salvador, você já estaria bem longe daqui. Porque Sergipe é assim, você pode estar cantando numa torre. Você vai mostrar o seu trabalho, mas ninguém lhe vê. Sergipe, a cultura de Sergipe é essa. Ninguém vê. Ninguém ouve uma voz diferenciada, acha que todo mundo é igual. E não é. Cada artista tem sua peculiaridade. Sim. Né? Então, repertório, cada artista tem o seu. E na noite terminou todo mundo cantando a mesma coisa. E tornou-se a mesma coisa. Só que não é. Eu quando né? tocava, eu senti isso quando eu tocava com a banda. Ainda toco, né? Porque, veja, é isso que você falou, faz total sentido de, por exemplo, você sempre vai buscar o seu diferencial. Exatamente. Né? O que é a sua identidade, é o que ele faz ser Cici Freitas. Exatamente. Né? Só que aí o que acontece? Aí, das pessoas começando, porque assim, referência eu acho que todo mundo tem e precisa ter. Claro. Né? Mas é onde nasce. É onde nasce. O artista, é onde nasce o artista. Agora, você ficar refém de estar sempre... Porque assim, se você tem, por exemplo, você tem seu repertório hoje. Vou dar um exemplo. Hoje, qual é a música que você não consegue não tocar, por exemplo? Uma música que eu não que consigo. todo mundo pede, assim. Quando você vai... Você tem que fazer essa. Geralmente, eu tenho clientes e fãs que eu sempre faço lá no Muqueca Sergipana. Sim. Todo sábado, todo último sábado do mês. Certo. Então ali a gente mantém com os nossos patrocinadores. Pague Globo. Pode, manda um alô pra galera aí, olhando pra sua câmera. Manda lá um alô pra galera. Óticas Pontual, R-Trainer, consultoria, MS Serviços Automotivos, que é Manuelzinho, nossa amiga lá, Edneuza, né? Óticas Pontual com Lenira. E Pague Globo, Guilhermina. Então a gente tem os nossos patrocinadores, que não é muita coisa que ele dá, mas pelo menos ele salva do músico. Sim. Certo? É importante. Então, a gente já vai com o cachê do músico e a gente faz todo último sábado do mês. E isso aí é muito importante. Então, quando ele chega, ele diz, quero ver aquela música, viu? Então, são várias. Mas, por exemplo... É tipo My Way. Sim. É tipo Lavian Rose. É tipo... como é que eu posso dizer? Legião Urbana. Então, é um caldeirão, é uma mistura, sabe? Uhum. Mas uma Marília Mendonça, que é atual. Eu tô lhe perguntando isso porque que acontece? Vamos pegar aqui, sei lá, uma Marília Mendonça. Fio de cabelo. Pronto. Fio de cabelo. Fio de cabelo, pronto. Eu tenho que cantar. Pronto. Porque você consegue fazer uma interpretação que é sua. Exatamente. Né? Que isso você já tira do Chitãozinho Chororó. Ninguém vai lembrar do Chitãozinho. Vai lembrar da Cici. Exatamente. Então, aí que acontece? Aí o erro tá. Aí uma pessoa vê você fazendo. Aí, pô, funcionou com ela. Então vou fazer também. Vou fazer também. Mas eu acho que não é o caminho. Mas você acredita que até músicos, quando vai tocar com outra pessoa, toca aquele mesmo repertório? Sim. Então. E aí eu acho que é onde tá o erro. E talvez eu sou um cara assim, sabe?
eu sou muito entusiasta das coisas que a gente tem e onde a gente pode chegar, sabe? A vida toda, enquanto artista, enquanto músico, eu sempre vi, e você falou do Chocolate também, que é um cara que tem bastante história. E tal. Bastante. O Chocolate é o cara que eu não sei se você soube, mas eu vi isso recentemente, que eu não sabia, também me chamou a atenção, que ele que criou o nome Gera Samba. Gera Samba. Que depois virou o El Chan. Badalando também é cultura, viu? Tô sabendo agora. Eu vi ele, inclusive, Chocolate, Mas, se você estiver vendo aí, depois eu quero trazer você aqui pra você contar essas histórias. Mas ele é conhecedor, né? Não, ele é. Ele, quando apresenta a música, ele diz o compositor, Isso. diz o ano e apresenta a música. Exatamente. Ele Quem é um canta, ele faz tudo de uma vez. Exatamente. O nome da música, o cantor, o compositor e o ano que foi lançado. E se brincar, ele fala como fez a música. Exatamente, que tava lá assistindo. Exatamente. E aí, maravilhoso. E aí eu vejo essas coisas e tipo assim... E aí eu vou para outros lugares, a gente começou com a gravadora e tal. Eu acho que, às vezes, a síndrome do vira-lata, que eu acho que tem aquela síndrome... Essa falta de personalidade. Né, de personalidade, né? Porque, veja, poxa, você viu uma Amorosa cantando, é o jeito dela, não tem outra pessoa. Então não adianta, né? Copiar, né? Como eu já cantei também o Coco da Capsulana, sim, eu já canto do meu jeito. Exatamente. Ela tem o jeito dela. Mas eu posso cantar? Posso, do meu jeito. Exatamente. Amorosa é amorosa. Cici Freitas é Cici Freitas. Duas personalidades quase que iguais, mas interpretações diferentes. E quando você começa a fazer isso, você começa a ter, como você falou, seu público. Exatamente. Aí você começa a trazer marcas, seus patrocinadores, que estão apostando. Não, eu gosto da Cici, porque a Cici... Então, fica marcado, né? País do Forró é uma música que eu canto desde Rogério Vivo. Mirando as ondas do mar. Sim. País do Forró. Então, eram músicas que faziam sucesso na época. Sim. E hoje tomou uma proporção. Todo mundo hoje canta País do Forró. Exatamente. Né? E a música O Chamego Só, até minha banda, a gente fez uma versão a gente fez uma versão em rock and roll dela também, autorizado lá pelo nosso Pedro Lua, né, que é o filho do nosso Rogério. Grande artista também. Um grande artista também. Tornou-se... Seguindo, né? Eu acho que melhor do que o próprio Rogério. Com certeza. E até também mandar um abraço para o meu amigo do Cataluz lá, o Carlos... Miguel. O Miguel, né? Gente boa demais, a gente vem conversando e tal. Em breve aí Aí vem Luiz Alu também. Luiz Alu, tem uma galera muito boa. Entendeu? Então, eu fui dessa nata aí, né? Eu estudava final de ano. Pronto, a gente chegava na escola, Silvio Rocha levava o violão. Sim. Todo mundo sentava na compositor de mão cheia também, ele na quadra da escola. Tá lá tocando, olha, pá, 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 pá. E a galera, quando o professor chegava na sala, tinha ninguém, tá todo mundo na quadra, né? Então, eu fui daquela época, Chico e Rogério, entendeu? Então a gente fazia por prazer, né? A gente tinha um certo feeling da coisa. Você acha que dessa época aí pra cá, você sente que a galera era mais unida daquela época do que pra cá? Eu acho, sabe, hoje em dia tem muito artista, tem muito cantor, todo mundo canta. Você pode não ter nem voz, mas você canta, entendeu? Mas naquela época era cultura que fervia ali, né? Existimos, a cara de Silvio Rocha, né? Então, a gente tinha os colegas, né? Mas hoje em dia, a coisa tá mais... Não sei, tá mais... O forró...
Eu acho que cresceu muito, né? As bandas de forró, tá aí, Calcinha Preta, né? Que deu aquele boom, mas teve que sair. Porque o Porque forró geralmente, evoluiu, né? o santo de casa, ele não faz milagre. Não faz milagre. Tá aí Né? uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar. Eu espero que mude, né? Porque o artista ele não é reconhecido. Porque quando ele morre vira estatueta. Verdade. Se enquanto vive você não deu valor. Depois que morre você vai fazer estátua. Então tem coisas que não tem como a gente entender, né? Mas assim, acredito também que a gente tem que buscar quebrar isso, que eu acho que Bom, se a gente eu, também se acomoda, eu talvez tô, a gente eu não tô, consiga mudar eu isso. tô, eu tô buscando pelas plataformas o nosso registro, Isso, a nossa cara, isso. entendeu? E aí, por exemplo, você depois desse lançamento já tem outro em mente já pra Já fazer. tem um monte de coisa aí para vocês trabalharem. Qual é o próximo lançamento? Você já pode falar um Tem quem pouquinho? disse que é um shot, né? Mas aí já vai para as plataformas, né? Registrado direitinho, tudo organizado. E mais uma vez, lembre aí pro Tem pessoal pra lhe procurar procure lá no lá, Spotify, no Spotify, Deezer, na Amazon, em e qualquer plataforma qualquer, de áudio dê do lá o mundo, playzinho dê o e playzinho. aí, ó, Siga também, porque aí quando tiver novidade, você vai ser avisado logo de primeira, quando tiver outros lançamentos. É importante também seguir a rede social também. Se você quiser trocar uma ideia lá com a Cici, quiser, poxa, ó, aquela música que quando eu. Tipo assim, uma coisa que o artista gosta também é isso. Quando vocês ouvirem o artista assim, se apresentando, tá, vai lá na rede social dele. Rapaz, olha, aquela música que você cantou, poxa, melhorou meu dia. Diga como é gostoso ouvir um negócio é desse, maravilhoso. A cura pra alma, né? né? Faz tudo que a Que gente faz poder fazer tem, sentido, né? que poder tem a alma, né? E aí então, David, eu tive que me reinventar, né? Deixar um pouco a música de lado e estudar. Eu fui fazer massoterapia. Hoje eu sou técnica em massoterapia e trabalho na semana. Quando chega no final de semana, um showzinho ou outro, um aniversário particular. Aí tem os eventos do governo, que a gente entra pelos editais. Você tá sempre ligado nos Tem editais, que né? levar lá toda a documentação, tem que fazer, tem que correr, tem que acordar cedo. Odeio. Todo artista tem esse problema Entendeu? pela manhã. Então, aí tem Vila do Forró, Vila da Páscoa, Natal Iluminado, lá pela FEComércio. E Cis, quando chega esse período, assim, como é que você monta esse seu repertório aí para o São João? A gente vai mudando as coisas, porque a Vila da Páscoa foi uma coisa inovadora para mim. Como eu disse a você, eu gosto de ouvir o gospel. Uhum. E aí pintou o edital. Eu montei um repertório que eu gosto de cantar. Fui lá, peguei os músicos, peguei um teclado, um sax, uma guitarra, uma percussãozinha, pra gente fazer uma coisa simples. Aí aprovou. Aprovou, me chamou. Você não tava nem com expectativa, né? Você, "Ah, vou botar porque eu Não, gosto, tá, pra ver, né?" show gratidão, Que entendeu? massa, que massa. Não precisa ter ninguém, não. Eu só quero cantar pra Deus. Sou eu e ele ali naquela... Foi uma viagem, cara. Por 2 vezes eu fiz Que legal. a Vila da Páscoa. Foi assim, E como é que foi a recepção do público? maravilhoso. Maravilhoso. Você pôde mostrar um outro lado, né, da Cici que você não tinha Exatamente. condição ainda de mostrar De isso no Brasil. fé que sem ele a gente não Com certeza. segue adiante. Com certeza. Em nome de Jesus, a gente entra Amém. em tudo enquanto é lugar.
E você pretende também nessa sua linha que você tá, nesse repertório autoral que você está construindo também, você acha que vai ter espacinho também para colocar alguma coisa? Tem boleros, tem um monte de coisa. Depois eu vou lhe mostrar, não se preocupe não. A gente vai ter muito tempo para isso. Cícero, a gente tá chegando ao final aqui do papo. Eu Tá bom. queria lhe agradecer demais de você contar um pouco da sua história, conhecer, porque o legal do podcast é que a gente fica aqui mais ou menos 1 hora, tal, conversando, e sem pegar no celular, né, conversando, Mas eu não entendendo, sou muito de celular não, viu? Sou muito de celular não. conversando sobre a nossa trajetória, registrando isso, porque a gente tá gravando aqui, mas vai ficar disponível, né? A gente não sabe até quando, mas fica aí esse registro, né, da história da gente. E às vezes a gente faz tanta coisa, né? Vai só caminhando para frente. Exatamente. E a gente às vezes não olha muito para trás para ver o que foi que a gente fez, o tamanho da caminhada, né? A gente correu tanto, meu querido. Muita luta. E assim, eu nessa caminhada, né, até pouco tempo É muita ainda, história, muita né, história. aprendendo bastante, porque eu sempre gosto de estar conversando, já tive a oportunidade aqui de trazer, tipo, o Irineu veio aqui, né, contou bastante coisa, quando o lançamento do livro dele, que eu falo que o livro que ele lançou é meio que um almanaque da música sergipana. Porque Eu participei uma vez, né, do Banquinho Violão, viu? sim. Banquinho uma canção. Um banquinho, uma canção lá do Instituto Banese. Também participei. Então, e aí o que acontece? É muito bom, né, receber artistas como você, que tem uma experiência, e essa experiência, de fato, pode ajudar muitas pessoas. Que você falou, assim, coisas que pode parecer, às vezes, simples, mas às vezes o cara precisa ouvir aquilo, né? Exatamente. Como você falou, poxa, eu canto buscando a minha identidade. Se todo mundo que tivesse no começo de carreira já entendesse isso, seria maravilhoso. Quantos artistas... Ele não perderia tanto tempo querendo imitar outro. Exatamente. Entendeu? Né? Então, assim, foi muito massa. Lhe agradeço. Já convido vocês aí para ir lá no Spotify, no Instagram da Cisco, para ir lá no seu Instagram. Como é que tá lá? Tami Forró. Tami Forró. @Cici Freitas. Então, já convido vocês lá nas plataformas. Tami Forró tá aí no ar. Todas as plataformas, do YouTube, sucesso, viu? Spotify, aonde você tiver Graças um celular, a Deus. tá lá disponível. Entra lá também no Instagram da Cis, segue ela, vai ter a agenda toda. Quer falar um pouquinho de como é que tá a agenda do São João? Quem quiser contratar, ainda tem data. 91360573. Diga de novo. 991360573. Então, para fazer a sua confraternização, seu São João da firma, seu aniversário, diga mais, Cici. Aniversário de boneca. Enterro dia não. O que quiser. Estarei dentro. Mas aí, seu São João, repertório top, o repertório para fazer o seu momento, porque uma coisa que a galera não entende também é que o artista, ele conduz momentos únicos na vida da pessoa, porque quando você vai se apresentar, você está celebrando, né? Com certeza. E o artista tá lá sendo voz, sendo energia para contagiar esse momento entre as pessoas, né? Exatamente. Então, se vocês precisarem aí, ó, liga pra Cis, que o repertório é top e ela garante. Eu só quero agradecer, David, ao Badalando pela oportunidade. Pedir aos governantes que deem oportunidades, que isso é muito importante para o artista. Aí. E agradecer a vocês pelo carinho e pelo convite, né? Cis, muito obrigado, muito Energia sucesso. Boa. Obrigada. Né, que você aí lote a agenda aí do São João, você quer ser o grande momento aí dos eventos e tal. Então fica bem, conta sempre com a gente e traz novidades pra gente estar lançando. Tami Forró. Tami Forró. É isso aí, galera. Mais um episódio aí concluído com sucesso. Mais uma grande artista que passa aqui no nosso estúdio aqui, que também sou apaixonado dessas artes aqui do nosso Thiago Neumann. Fica ligado aí.
toda segunda-feira, 8 horas da noite, episódio novo aqui no canal para vocês. E tem muito projeto vindo por aí. Tem a volta do Badalando Rock, tem a segunda edição do festival Aqui Tem Castanha, tem Badalando Music Lab, tem o novo som de Aracaju, que a gente acabou de fazer a seleção, de trazer aí 7 novos artistas aí para que vocês possam conhecer, com música autoral para a gente estar lançando. Então, se você quiser saber mais, vá lá, @soubadalando. Então você consegue ver tudo que a gente faz aqui, não só nesse estúdio, mas em todo cantinho aqui da empresa, que é bem legal aqui. Todo mundo fica bem criativo quando vem pra cá. E ó, espero você no próximo episódio. Até mais.